Boa noite, muito bem-vindos, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Sejam bem-vindos ao nosso culto de fé e milagres. Bem-vindos, bem-vindos, boa noite. Essa noite fria, vamos nos aquecer na presença de Deus, né? Juntos. Boa noite, Nerci, toda a sua família, Neuza, Rose, Guilherme, Dudu, Juliano, Wagner, Pedro, mãe, Pati Alvariza, Rodrigo Becker, Cláudia. Sejam bem-vindos, pessoal. Paola. Que bom ter vocês aqui. Estamos chamando o pessoal, todo mundo, para participar, para receber uma palavra nessa noite. Vou aqui compartilhar também. Você que está no Face, compartilhe para que seus contatos possam vir também ouvir a palavra hoje. E você que está no Insta, manda um aviãozinho aí para os seus contatos. Oi, Mara. Oi, Duda. Oi, Victória. Oi, Jorge, está trabalhando. Oi, Robson. Vamos orar sim por ele, Rose. Camille, Tamires, Américo, Elisete. Que bom ter vocês aqui. Estou compartilhando aqui com os meus contatos. Oi, Camila, Vitória, Esperoto, saudades. Carmen Godoy, Gabriel Batista e Bruna. Ai, que saudade de todo mundo. Bruna, boa noite. Bruna Silva. Gente, eu vou falar para vocês que hoje tá muito especial aqui, porque tá frio. E o Renato preparou. Vou mostrar para vocês já. Aqui, ó, uma lareira. Então tá muito bom aqui. Tivemos a nossa Sara Conference esse final de semana e o tema era avivamento e tinha um fogo, né, o tempo todo, como essa lareira que é o fogo de Deus que a gente está buscando, nós como igreja. Foi um tempo maravilhoso de busca, muita unção, muito derramar do Espírito, muito quebrantamento. Nós fomos realmente avivados, cheios, visitados. Estamos impactados pela presença de Deus. Estamos impactados pelo que Deus falou nesse final de semana. Realmente muito visitados, muito abençoados por todas as palavras, os louvores. E temos entendido que nesse tempo difícil que temos vivido, Deus está nos chamando por um tempo de recomeço, de avivamento, E avivamento, como a gente aprendeu nesse final de semana, né, é resultado de oração e arrependimento. Oração e arrependimento. E nós precisamos, nesses dias, entender esse momento e essa necessidade de cada um de nós. E como igreja, nós precisamos, como indivíduos e como igreja,
buscar a Deus verdadeiramente, intensamente, e termos uma postura de... Eu achei muito interessante, porque o bispo Rafael, né, de Brasília, ele leu aquele versículo que é o versículo da Sara Nossa Terra, 2 Crônicas 7,14, numa versão que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, geralmente a versão fala, né, se humilhar e me buscar, mas ele leu uma versão que fala assim, tiver uma postura de humildade. Isso mexeu muito comigo, porque eu acredito que tudo isso que nós temos vivido, né, nós como igreja, cada segmento tem sofrido de uma forma, e nós como igreja temos sofrido por causa do isolamento, de não estarmos juntos, de não estarmos na casa de Deus, como nós somos acostumados a estar todos os dias, né, de segunda a segunda, aglomerados, juntos e reunidos, e isso tem nos trazido grande sofrimento, e nós precisamos utilizar esse sofrimento para o quebrantamento, para nos rendermos, para nos diminuirmos perante Deus, para entendermos aquilo que precisamos nos arrepender, mudar de vida, mudar de postura. Eu creio que toda a igreja tem feito uma grande reflexão e nós precisamos mesmo nos arrepender como instituição, como igreja e como pessoas, cada um de nós. E eu quero começar orando, né? Começar esse culto orando, clamando a presença de Deus. E nós vamos falar hoje sobre isso, sobre arrependimento. Nós estamos numa série de palavras, mas diante da Sara Conference e desse momento profético que nós estamos vivendo, eu não podia não falar do mesmo tema e continuar esse mover, né, sobre nós. Então nós vamos falar sobre arrependimento. E eu quero orar para que o Espírito Santo esteja nos preparando para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas hoje à noite, para aquilo que Ele quer falar conosco, aquilo que está no coração de Deus para cada um de nós e para nós como igreja. Então vamos orar. Senhor, nós nessa noite nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, chegamos diante de Ti, chegamos diante do Teu altar, confiadamente, Deus, não no nosso merecimento, Senhor, não achando que temos direito a nada, mas chegamos diante de Ti, Senhor, prostrados, chegamos diante de Ti, Senhor, derramados, entregues. Senhor, queremos nos diminuir diante do Senhor nessa noite. Queremos, ó Deus, nessa noite, nos derramar, nos entregar nas Tuas mãos, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor trabalhe as nossas vidas, para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor nos mostre, Deus, aonde caímos, aonde precisamos ser restaurados, aonde precisamos de arrependimento, aonde precisamos de mudança de atitude. Senhor, queremos, Pai, abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, nos derramar diante de Ti, Senhor. Senhor, confiamos em Ti, Deus. Confiamos a nossa vida nas Tuas mãos. Confiamos a nossa família nas Tuas mãos. Confiamos a igreja nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E em Ti temos um refúgio. Em Ti temos, Senhor, cuidado. Em Ti estamos protegidos. Em Ti, Deus, temos resposta. Em Ti, Senhor, temos direção, Senhor. Nessa noite eu oro por cada pessoa que está ligado conosco, conectado. Deus, que essa unção, Deus, que a Tua presença esteja sobre cada um, nas nossas casas. Visita o coração de cada um nessa noite, Senhor. O coração que está triste, abatido, desanimado, sem esperança. Deus, visita aqueles que estão cheios de medo, de insegurança, de ansiedade, Senhor,
E queremos nessa noite, Pai, experimentarmos, ó Deus, da Tua presença, da Tua unção, do milagre, Deus, que é quando o Senhor toca em nós, quando o Senhor toca nas nossas vidas, Deus. Não tem como permanecermos da mesma forma. Não tem como, Deus, estarmos diante de Ti e não termos as nossas vidas transformadas. Nessa noite, Deus, transforma a nossa vida, transforma o nosso interior. Tira, ó Deus, todo luto, tira, Senhor, toda tristeza, tira, Senhor, toda depressão, tira toda angústia, toda ansiedade, Senhor. Deus, e nos enche da Tua presença, da Tua alegria que nos fortalece, de fé, Senhor, de confiança, de esperança, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa da igreja, Deus. Cada um que tem pedido oração, Senhor. Cada um que tem colocado a sua família no altar. Deus, olha para nós nesses dias. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda as nossas emoções, guarda os nossos pensamentos. Blinda a nossa vida, blinda a nossa família, Deus, de toda interferência que aprisiona, de toda interferência sobre as emoções, os pensamentos, Deus. Senhor, que possamos viver os dias difíceis na Tua presença, debaixo da Tua proteção, debaixo, Senhor, da Sua intervenção, Deus. Eu oro em nome de Jesus, fala com cada um de nós. Senhor, abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te damos liberdade. Espírito Santo, trabalha em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Canção maravilhosa do Gabriel Guedes. Ele fez essa versão, né? A gente ouvia, eu e o Renato, do Cody Carnes, né? Que é em inglês. E agora na Sara Conference a gente viu que ele tinha feito essa versão maravilhosa, chama Nada Mais. Você pode ver no YouTube aí, Gabriel Guedes, Nada Mais. Tem sido assim um tempo onde essa canção parece que fala tudo que a gente está sentindo, né? Então, quero agradecer sua presença e quero te dizer que estamos numa semana muito especial ainda, cheios da presença de Deus e da unção que foi derramada nesse final de semana. E eu vou trazer uma palavra nessa noite dentro desse mesmo espírito, desse mesmo ambiente, porque realmente Deus falou muito comigo esse final de semana e eu tenho refletido. E nós, como igreja, precisamos entender essa necessidade de voltarmos ao primeiro amor, de voltarmos às primeiras obras, de nos rendermos diante do Senhor. Então, vou falar um pouco hoje sobre arrependimento. E eu fiquei pensando, né, como abordar arrependimento. E eu queria falar de um arrependimento prático, né? O que seria um arrependimento prático? O arrependimento, ele não é um sentimento, né? O remorso é um sentimento. A Bispa Ana falou muito bem sobre arrependimento na Sara Conference e ela falou da diferença do arrependimento e do remorso. E eu me lembrei, assim que eu me converti, lá no meu pré-revisão, eu aprendi sobre o arrependimento. E o arrependimento não é um sentimento, não é algo apenas que você sente. O arrependimento é uma mudança de direção na sua vida e na minha vida. E eu quero falar de um homem que não foi um apóstolo, não foi um 12 de Jesus, mas um homem que demonstrou em atitudes um verdadeiro arrependimento. E esse homem é Zaqueu. E Zaqueu se tornou muito conhecido até porque tem uma canção, né, que fala sobre Zaqueu, que ficou muito conhecida em toda a sociedade, inclusive não apenas na igreja. Então a história dele é muito conhecida e eu quero ler um pouco e refletir sobre arrependimento, iniciando pela história de Zaqueu. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 19. Eu vou ler aqui para você. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1.
Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, alguns pontos muito interessantes aqui nessa história. Zaqueu era um homem que tinha uma certa projeção social, né? A Bíblia fala que ele era rico e chefe dos publicanos. Algumas traduções falam maioral dos publicanos. Então eu e o Renato estávamos estudando, né? E ele faz sempre uma brincadeira assim, que se fosse hoje, Zaqueu estaria na Lava Jato, né? Zaqueu era então um homem que tinha um cargo, uma função importante na sociedade, tinha acesso a recursos financeiros, era um homem que a Bíblia diz que era rico, mas Zaqueu também tinha uma fama ruim. Tanto é que o pessoal reclamou, né, que Jesus estaria indo na casa de um pecador. Então, o pecado de Zaqueu é que ele era um homem, era um cobrador de impostos, ele era um homem corrupto, né, e que ganhava dinheiro em cima de corrupção, de vantagens não honestas em cima de outras pessoas. E interessante, porque eu li esse texto, e aí você vai em Lucas 18, um capítulo antes. Então, Lucas 19 fala de Zaqueu. Zaqueu era rico, tinha uma projeção na sociedade, mas Jesus foi na casa dele, ele teve um arrependimento, uma mudança de vida. Eu vou explanar isso um pouco melhor. E no último versículo que eu li, no verso 9, Jesus fala que houve salvação naquela casa, na casa de Zaqueu. Quando você vai em Lucas 18, 25, é um versículo até famoso também, que fala assim, Lucas 18, 24. Jesus, vendo assim triste, disse: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E no verso 19, Zaqueu, que era rico, Jesus fala que houve salvação naquela casa, né? E aí parece um pouco contraditório, como que um capítulo depois do outro, né? Em Lucas 18, Jesus fala como é difícil um rico, uma pessoa que tem riqueza, ser salvo. É mais fácil um camelo passar por uma agulha. E no verso 19, Zaqueu, rico, recebe salvação. E aí você fala, então a Bíblia entrou em contradição, Jesus entrou em contradição. Não, existe um fator aqui. E os discípulos perguntam para Jesus lá em Lucas 18, quando ele fala que é muito difícil um rico ser salvo, né? E aí os discípulos falam assim, então quem pode ser salvo? E ele fala, para Deus, o que é impossível aos homens é possível para Deus. E em Lucas 19 acontece o milagre, um rico recebe salvação. E o que é isso? O que isso significa? Que contradição é essa? Existe um fator que explica isso. E esse fator se chama arrependimento. Zaqueu, aqui em Lucas 19, diante do que Jesus tinha dito em Lucas 18, né? O que Lucas relata no capítulo 18 e depois o que Lucas relata no capítulo 19, Zaqueu era um improvável, porque ele era um rico. E Jesus tinha acabado de falar que era muito difícil um rico ser salvo.
Mas existiu, Zaqueu passou por na verdade, Zaqueu teve uma postura que trouxe a ele a salvação, milagrosamente, que foi a postura do arrependimento, e arrependimento prático, em ação. Não apenas um sentimento de remorso. É muito comum a gente ver alguém que tem uma projeção na sociedade, quando se converte, fazer algumas concessões. Então, às vezes você ouve falar assim de um artista muito famoso que se converte, mas que vai continuar fazendo shows, que vai continuar... E eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um tem o seu momento com Deus, seu processo com Deus, sua forma de viver a sua conversão, né? Mas hoje eu me lembrei do testemunho do Rodolfo, né, Abrantes, que era um cantor famoso na minha época de juventude, né? Ainda sou jovem, mas eu era mais jovem. E que o Rodolfo, quando ele se converteu, ele teve um processo de conversão, até que ele relata, né, que durante um tempo ele lia a Bíblia usando drogas, ele teve o processo dele, mas quando ele tomou uma decisão de andar com Deus, ele foi radical. Ele quebrou os contratos que ele tinha, pagou multas, financeiramente ele foi prejudicado, socialmente ele foi assim, exposto, os companheiros de banda, as pessoas que eram do meio artístico que ele convivia, ficaram com muita raiva dele, porque ele foi radical. E Zaqueu, ele teve uma postura radical. Primeiro, no começo do texto, ele já teve uma atitude diferenciada. Porque Zaqueu, apesar de ser rico e de ter uma projeção social, né, ele entendeu quem era Jesus. Alguma coisa fez com que ele tivesse uma atitude de ir até Jesus, de buscar por Jesus, de ter uma curiosidade, de querer conhecer Jesus. A Bíblia diz que ele subiu numa árvore, né, para ver Jesus passar, porque ele era baixinho e tinha uma grande multidão. Então ele já teve esse primeiro entendimento e essa primeira ação de ir em busca de Jesus. E o nosso encontro com Deus, ele depende dessa postura de nós queremos nos encontrar com Deus. Sabe por que ele depende disso? Porque a parte de Deus já está feita. Deus nos criou, nos deu a vida e ainda enviou Jesus para nos resgatar do nosso pecado. Então, a parte de Deus já foi feita duplamente. E é necessário que haja da nossa parte um interesse e uma busca por Deus. E Zaqueu teve isso. E ao mesmo tempo, a gente vê aqui nesse texto, e Jesus termina falando justamente isso, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, é a obra evangelística de Jesus, de ir atrás do perdido. Ele olha para Zaqueu, chama Zaqueu pelo nome e fala, desce daí que hoje eu preciso pousar na sua casa, porque na verdade ele tinha um propósito de salvação na vida, na família de Zaqueu. E ele foi cumprir esse propósito. E ele foi até a casa de Zaqueu. E mesmo Zaqueu sendo um cara mal falado na sociedade, um cara corrupto, que tinha uma má fama, ele foi. Ele entrou na realidade de Zaqueu. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que Zaqueu o recebeu com alegria. E esse é um segundo ponto que eu quero destacar da atitude de Zaqueu, porque muitos de nós, se Jesus falasse hoje, eu vou jantar na sua casa, eu vou dormir na sua casa hoje, eu vou me hospedar na sua casa, muitas pessoas, quando Jesus bate a porta, quando Jesus se aproxima, falam, não, eu não estou preparado, eu não sou digno de receber Jesus. Mas como, Jesus? Minha casa está bagunçada, a minha vida está bagunçada, eu não sou digno. Não, o senhor não pode ir na minha casa. Zaqueu poderia ter falado, não, Jesus, sabe o que é? Vamos marcar semana que vem um dia. Vamos marcar uma outra hora. Deixa eu me arrepender primeiro, deixa eu organizar minha vida primeiro. Não, Jesus, se você for lá na minha casa, você vai ficar mal falado. Zaqueu recebeu Jesus com alegria.
ele deixou Jesus entrar na casa dele, ele deixou Jesus entrar na vida dele, mesmo sendo imperfeito, mesmo tendo uma má fama. Zaqueu queria se encontrar com Jesus e ele queria mudança de vida. E aí Jesus foi até a casa dele e à medida que Jesus aproximou dele, o amor de Jesus, a pessoa de Jesus, quem era Jesus, e essa atitude de interesse na vida de Zaqueu, o constrangeu de tal forma a gerar nele um arrependimento. E como que nós sabemos que Zaqueu se arrependeu verdadeiramente? Pela atitude que ele teve. No verso 8, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Aqui está a atitude que mostra, que comprova o verdadeiro arrependimento de Zaqueu. E eu quero te dizer que Jesus concluiu: hoje houve salvação nessa casa. Sabe o que separa qualquer ser humano da salvação? O arrependimento. Eu e Renato uma vez lemos um livro de um pastor, Michael Wells, e ele falava o seguinte: o que leva uma pessoa para o inferno? Né? A maioria das pessoas vai responder o pecado. Né? O pecado leva você para a condenação, te leva para uma vida eterna longe de Jesus, longe do Pai. Mas ele fala assim: mas espera aí, Jesus já não morreu na cruz? Se Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, o problema do pecado está resolvido. Mas o que acontece é que muitas pessoas não têm a humildade necessária para aceitar Jesus como Salvador e se arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Então, o que nos traz condenação não é o nosso pecado necessariamente, porque o pecado tem solução e a solução do nosso pecado é a cruz. O que nos traz condenação é uma atitude de orgulho que não nos permite viver o arrependimento verdadeiro. É uma atitude de que, eu não sou tão ruim assim. Será que eu tenho pecado assim? Eu sou uma pessoa do bem. Eu faço bem para as pessoas. Eu amo a minha família. Eu nunca fiz nada ruim. Eu me lembro de uma vez que eu participei de uma revisão de vidas e a canção que o louvor que nós escolhemos para ser o louvor tema falava assim: tinha tudo para dar errado. É uma música muito bonita do 4x1. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. E a gente foi cantando aquela canção no final de semana e eu me identifiquei muito com aquela música, porque quando eu me converti, naquele momento em que eu estava, a percepção que eu tinha da minha vida é que eu tinha tudo para dar errado. Apesar de vir de uma estrutura boa, de uma família boa, por dentro eu tinha tudo para dar errado. Esse é o meu entendimento. E eu me lembro que uma pessoa muito querida, uma discípula, falou assim para mim: nossa, eu não acho que eu tinha tudo para dar errado. E isso me marcou muito. E eu e a Renata, a gente conversa sobre isso. Eu entendo o que ela quis dizer, né? Veio de uma família boa e tudo mais. Mas assim, se não houver em nós esse entendimento, essa compreensão, essa revelação de que sem Deus eu tinha tudo para dar errado, sem Deus eu não estaria aqui, eu não teria nada do que eu tenho, eu não seria nada do que eu sou. Se nós não tivermos essa compreensão que nos leva a uma postura de humildade e de entrega e de me diminuir diante de Deus e de confessar a minha dependência de Deus, de que eu não sou nada sem Ele, é muito difícil passar pelo caminho do verdadeiro arrependimento. Nós, como líderes, né, acompanhamos muitas pessoas durante muitos anos e muitas vezes a gente se depara com pessoas que estão vivendo uma vida de dificuldades, de comportamentos, hábitos,
né, nocivos, que destroem a si mesmas, que destroem as suas famílias, vícios, né, situações encobertas, situações mal resolvidas. E muitas vezes, quando nós vamos aconselhar algumas pessoas, elas demonstram uma preocupação com o status quo. Não, mas eu não posso admitir que nós temos esse problema. Eu não posso expor esse problema. E muitas vezes a gente vê que muitas pessoas estão muito mais preocupadas com digamos assim, com o que as pessoas vão pensar, do que exatamente com o que eu preciso consertar perante Deus. Zaqueu, ele sabia o que ele queria conhecer Jesus e ele queria uma mudança de vida. Ele não se preocupou com o que as pessoas iriam falar, ele não se preocupou com as perdas financeiras que ele teria a partir daquele momento, de devolver o que ele pegou dos outros 4 vezes mais, de dar metade do que ele tinha aos pobres, de se desfazer financeiramente para se aproximar de Jesus. Então ele não preocupou com perdas sociais, ele não preocupou com perdas financeiras. E quantas vezes na nossa vida nós começamos a aceitar algumas coisas que nos afastam de Deus, que nos afastam daquela vida que pode agradar a Deus, por causa de status, por causa de questões. E eu te falo essa palavra com muito temor, porque o meu intuito não é confrontar ninguém. Na verdade, eu estou sendo confrontada nesses dias a voltar ao primeiro amor, a viver uma vida intensa na presença de Deus. Claro, eu nunca deixei de ter minha vida com Deus desde que eu me converti, mas muitas vezes a gente começa a viver uma vida muito, muito automática com Deus. E nós precisamos nos despir de tudo aquilo que é fachada, de tudo aquilo que é máscara, de tudo aquilo que é superficial, e voltar à essência, voltar ao arrependimento verdadeiro, nos quebrantar diante de Deus, nos derramar diante de Deus e deixar Deus denunciar em nós o que precisa ser diferente, o que precisa ser renovado. Lá em Lucas 18, né, que tem aqueles versículos que eu falei, como é difícil os que têm riqueza entrar no reino de Deus. No verso 18, está relatada a história do jovem rico. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, no verso 20, você conhece os mandamentos. Não cometerá adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe. E o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você. Vende tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, Lucas 18, jovem rico, que não conseguiu viver esse nível de entrega. Lucas 19, Zaqueu. E olha que na história de Zaqueu, né, não é relatado aqui que Jesus chegou a confrontá-lo e que Jesus chegou a dar a ele um direcionamento assim como ele deu ao jovem rico. O que parece, de acordo com o relato, é que Zaqueu, mediante o constrangimento de receber Jesus na sua própria casa, ele fala, peraí, gente, eu não posso continuar sendo quem eu sou. Eu não posso continuar tendo a vida que eu tenho. Eu não posso continuar. Eu preciso
mudar, eu preciso... A presença de Jesus, a aproximação de Jesus, quem Jesus era, constrangeu Zaqueu. E isso é o arrependimento. É quando o amor de Deus me constrange e me diz, eu não posso continuar segurando realidades na minha vida que são superficiais, que não são verdadeiras, que não são atitudes de um verdadeiro arrependimento, de uma verdadeira busca de Deus, de uma verdadeira entrega a Deus. Eu quero te dizer, não importa o que você fez, não importa o que você tem feito, não importa o que eu fiz, não importa em que situação você chegou, em que situação eu já cheguei. O que importa é uma entrega verdadeira. O que importa é a nossa decisão de falar, Jesus, entra na minha casa, como Zaqueu falou. Vem aqui, pode vir. O senhor quer entrar aqui? Entra. Olha aqui, tá uma bagunça. Né? Minha vida tá uma bagunça. Mas eu quero que o Senhor entre. Eu quero que o Senhor venha fazer parte. E o Senhor pode tratar a minha vida. Eu estou disposta a desfazer o mal que eu fiz. Tem coisa que dá para reparar, tem coisa que a gente fez que não dá para reparar. Tem coisa que a gente pode consertar, tem coisa que não dá para consertar. Mas Zaqueu está falando, Jesus, entra, vem, eu quero mudar de vida. E esse é o convite para nós nesses dias. Verdadeiro arrependimento. Não é perante homens, querido, porque nenhum homem é melhor do que outro. Nenhum ser humano está no papel de julgar o outro, sabe? Não. O Bispo Carlos, lá de Goiânia, ele fala, quer saber quem você é? Fica 5 dias sem tomar banho. Você vai descobrir de que você é feito, de uma carne ruim, fedida, né? Tipo assim, nós não prestamos. A nossa natureza carnal é pecaminosa. A palavra de Deus diz que a gente já nasce com uma tendência para o mal. Nenhum de nós, nas nossas próprias ações, nas nossas próprias justificativas, na nossa própria racionalidade, nenhum de nós teria redenção pelas nossas próprias ações. Nenhum de nós. Por isso, nenhum de nós está hierarquicamente mais santo, mais perto de Deus. Até temos funções eclesiásticas, títulos administrativos, né, funções na igreja, mas nenhum de nós, mediante as nossas ações, somos mais santos uns que os outros. A única coisa que nos salva é o nosso verdadeiro arrependimento. É a nossa entrega, é a nossa busca, é a nossa... Eu quero te dizer, Jesus nos estende as mãos. Talvez hoje você esteja numa situação que você não consegue se ver numa outra realidade. Mas eu já estou tão envolvido com essa situação, eu já vivo uma vida tão diferente, como que eu vou me aproximar de Jesus? Como que eu vou? Parece que eu estou longe demais, parece que as minhas atitudes são... Busque Jesus, busque o arrependimento. Jesus estende as mãos, Jesus entra na sua casa. Jesus vai lá, mesmo que você tenha uma má fama, mesmo que você tenha feito coisa ruim demais, mesmo que, né, Jesus vai até nós, na realidade que a gente se encontra, e nos estende a mão. E com Ele nós temos jeito. Para Jesus, eu e você temos jeito. Samuel acordou, né, como vocês podem perceber. Nós já estávamos mesmo caminhando aqui para a conclusão. E o que eu quero te deixar nessa noite é esse convite para
se entregar por inteiro, para buscar intensamente, para buscar um arrependimento. Se você precisa de ajuda, procura o seu líder. Abre com o seu líder suas dificuldades. Não porque o seu líder vai te perdoar em nome de Deus, não porque o seu líder é mais santo que você, não porque o seu líder pode te absolver de nenhuma culpa, mas muitas vezes na nossa caminhada cristã nós precisamos de ajuda. Mas principalmente, vá até Jesus e deixa Ele te ajudar a percorrer esse caminho de mudança de vida, de arrependimento genuíno e de recomeço. Amém, queridos? Dá-lhe aqui. Oxe, mamãe. Oxe, tá meio dodóizinho desses dias, né? Então tá mais apegado com a mãe. Vamos orar então, feche os seus olhos, aonde você está. Tempo de clamor, tempo de arrependimento, tempo de busca, tempo de entrega. Esse é o tempo que temos vivido, de nos entregarmos por inteiro no altar de Deus. Querido, não é tarde demais, não tem nada que tenha saído do controle de Deus. Ainda é tempo. Ainda é tempo de nós nos arrependermos, ainda é tempo de nós nos reconciliarmos. É tempo de nós falarmos: Deus, mostra aquilo que o Senhor quer que seja diferente em mim. Eu aceito o Senhor entrar na minha vida e mudar o que o Senhor precisa mudar. Amém? Quero orar com você, Senhor. Nós te buscamos nessa noite, Senhor. Buscamos, Deus, a tua presença. Buscamos, ó Deus, em ti a esperança de um novo começo, de um novo tempo, de um novo nível de entrega, Senhor, de um arrependimento genuíno. Mostra para cada um de nós quais atitudes precisamos mudar, Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos como igreja. E estamos dispostos, Senhor, estamos disponíveis. Queremos, ó Deus, nos derramar. Queremos nos entregar, Deus, como sacrifício vivo. Queremos, ó Deus, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras. Senhor, acende uma chama nos nossos corações, uma chama que não se apaga. Queremos, Senhor, nesses dias, ó Pai, voltarmos, ó Deus, para esse lugar de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, queremos que o nosso relacionamento esteja firme, verdadeiro, intenso com o Senhor. Eu oro por cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, que cada um tenha um tempo nesses dias de recomeço em cada área da sua vida, de arrependimento, de restauração. Deus, eu sei que para o Senhor nada é difícil demais, nada é impossível, nenhum pecado é grande demais, nenhuma situação é difícil demais, que não haja recomeço, que não haja esperança. Eu oro, Deus, por cada família, aqueles que têm pedido oração, Senhor, oro por toda a minha família, toda a minha casa, nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, Senhor, avós, Senhor, tios, cada um dos nossos. Oro por cada família da igreja, Deus. Oro, Senhor, Pai, por aqueles que estão enfermos, para que o Senhor coloque a mão, traga, Senhor, saúde completa, Senhor, em nome de Jesus. Ministro sobre cada um a unção do Senhor, a força do Senhor, a alegria do Senhor, fé, confiança, esperança. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero agradecer muito a presença de cada um. E que terça-feira que vem estejamos aqui juntos, continuando, buscando. Teremos a nossa programação também do final de semana. Até então teremos culto presencial sábado e domingo, né, com 30 pessoas. Então passe o seu nome para o seu líder. As células estão acontecendo online e vamos viver esse tempo de clamor, de arrependimento,
e de avivamento em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos. Quem está aqui no Insta, eu vi a Renata, minha prima, Cláudia, Mara, Flávia, Janaína, William, Vitória, Juju, Camila, Janaína Carochinha, Ingrid, Gustavo Silva, Rejane, Tainara Ruggeri, Ágata, Nathalie, todo o pessoal aí que está conosco no Insta, muito obrigado pela sua presença. Ana Paula, minha amiga querida, Robson Pedro, Nath, da sede, Paty Alvariza, André, eu não sei o nome dessa pessoa da make-up aqui, Nerci, a sua família, Iago, estou orando por vocês sim, Nerci, Cláudia, Pedro, e o pessoal também do Face, obrigado pela sua presença, Gabriel Batista, Bruna, Nara, Henrique, Cleonice, Darcy, Edu, Juliano, Bruno, Patrícia, Tamires Kuman, Tamires Matos, Wagner, Nicole, William, saudade de todos vocês. Vamos orar para a gente poder encontrar no final de semana quem não é do grupo de risco, né? E é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus. Beijão. Vai ficar salvo, tá?